orar por eles. Abra a sua Bíblia, por favor. Livro de Marcos, capítulo 4, por favor, se você tem uma Bíblia. Marcos, capítulo 4. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamado. Senhor, eu ouço o teu chamado. Me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então verás o meu poder. Graças a Deus. Por favor, se você quer ser abençoado, se esforce, preste atenção, mantenha a sua atenção voltada para a mensagem, para que ela não só entre na sua mente, mas alcance o seu espírito, possa produzir fé e direção. Estamos constantemente orientando a respeito da importância do cristão não se deixar dominar pelo medo. O medo é um dos maiores inimigos da fé. A fé que produz vida, a fé que nos conduz à salvação, a fé que nos leva a alcançar alguma coisa de Deus e tudo de Deus, porque sem ela não se consegue absolutamente nada. A fé tem os seus inimigos, e o medo é um dos piores ou maiores inimigos da fé. Não é à toa que a exortação mais repetida na Bíblia, ela se refere ao medo. Então, das exortações, das instruções mais repetidas que nós encontramos na Bíblia, é a que se refere ao medo, é a que diz não temas, porque lá está escrito, repetido 366 vezes. Então não há uma instrução que tenha sido tão repetida por Deus quanto esta que diz não temas, porque o medo, que faz parte da vida do ser humano, Deus nos criou tendo esse sentimento. Na realidade, o medo
é mais uma sensação, ele tem dois objetivos. O que Deus, por um lado, diz não temas, mas ele nos criou tendo esse sentimento que produz uma sensação. O medo, primeiramente, ele serve, não esqueça disso, para que o nosso cérebro ele venha funcionar de tal maneira que coloque o nosso organismo em condição de reagir ou de fugir. Então, por exemplo, acontece um terremoto, como aconteceu agora no Marrocos. Acontece um terremoto. Então, evidentemente que aquilo causa um medo. O cérebro funciona de tal maneira que o organismo reage numa situação dessa para fugir. A pessoa vai buscar um refúgio, está acontecendo um terremoto. Então, o medo, ele tem duas finalidades. Uma é para preparar o nosso organismo para uma situação de iminente perigo, a gente fugir ou a gente enfrentar. Fugir ou enfrentar. E a outra finalidade do medo é para que a gente tenha uma noção de perigo. Senão a pessoa ia chegar lá no 10º andar e falar assim, eu posso pular daqui que não vai acontecer nada. Então o medo, ele nos dá uma sensação para a gente ter uma noção do perigo. Eu não posso pular daqui do 10º andar porque eu vou me arrebentar, não posso. Tirando essas duas situações, para nos preparar para fugir ou enfrentar, e para nos dar a noção do perigo, o medo não pode nos dominar de forma alguma. Bilhões de pessoas vivem escravizadas pelo medo. É o medo do futuro, é o medo de adoecer, de contrair uma doença grave, é o medo de perder o que tem, é o medo de coisas que nem aconteceram, talvez nem vá acontecer, é o medo de casar, o medo de ter filhos, o medo do que vai acontecer com a família, o medo do casamento fracassar, o medo disso. Então, se você perguntar para as pessoas, ou se fizerem uma pesquisa por aí, e verificar quantas pessoas vivem com medo, dominadas pelo medo, carregando esse fardo do medo, são muitas. As pessoas incrédulas, muitas delas, vivem assim, com medo de sair de casa, medo de que aconteça. Então, muita gente vive dominada pelo medo. E muitas das vezes, sem conhecer a palavra de Deus, outros querem se fiar ou se firmar, se apoiar na sua própria coragem humana. Então, não é isso que a Bíblia ensina. Mas não há dúvidas de que um dos principais inimigos da fé é o medo. A fé é um instrumento fundamental para a nossa vida com Deus. Está escrito que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, se não houver fé, que é certeza, ninguém consegue agradar a Deus. Sem fé, ninguém consegue nada de Deus. Jesus muitas vezes perguntava para as pessoas que estavam em situação de desespero, mas você crê que eu posso te curar? Você crê que eu posso fazer isso ou aquilo? Porque sem a fé, nós não alcançamos nada de Deus. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé, ele terá vida pela fé. A vida dele tem que ser conduzida pela fé, ele vai alcançar tudo que Deus prometeu pela fé. Então, há um inimigo, vamos dizer assim, um dos principais da fé, que é o medo. A fé e o medo não podem
coexistir juntos, não funciona. Quem vive com medo, vive como se abrindo, já falei aqui semanas atrás. Quem vive com medo, viver com medo é como se abrir uma porta para o diabo. Assim como pela fé, através da fé, nós abrimos as portas para Deus agir, quando alguém vive com medo, é como se, inconscientemente ou não, é como se a pessoa estivesse abrindo a porta para o diabo trabalhar na vida dela, seja cristã, seja incrédula. O medo é uma das ferramentas, o medo é uma das ferramentas mais importantes que o diabo usa contra os filhos de Deus. Por isso, se a gente pega a Bíblia, está lá, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, 366 vezes. Não há instrução que tenha sido tão repetida em toda a Bíblia quanto esta que diz: não temas, não temas. Lá a gente encontra: espere em Deus, espere em Deus. Você vai encontrar instruções repetidas, citadas várias vezes, mas não há nenhuma que tenha sido tão repetida quanto essa: não temas, não temas. É como se Deus estivesse batendo muitas vezes na mesma tecla: vocês não podem viver com medo. O medo não pode ser uma coisa constante dentro de você. Ele, para essas duas situações, ele funciona. Ele tem um sentido de existir. Por isso Deus criou. O medo, ele distorce, né, a visão dos fatos, das coisas. A pessoa com medo, ela muitas das vezes se vê numa situação que nem está. O medo é acreditar no negativo, naquilo que é ruim. Viver com medo paralisa, não fisicamente, mas o medo tira a força da pessoa de avançar, de ir para frente. O medo é um instrumento importante que o diabo utiliza contra os filhos de Deus. Então, ora, você diz, talvez você tenha ouvido sobre isso semanas atrás. Existem pessoas que elas ainda sendo cristãs, porque o incrédulo não tem condições de fazer isso. Existem pessoas cristãs que ainda não entenderam. Eu preciso decidir. Ou eu vou viver por medo ou eu vivo por fé. Elas não entenderam isso. Que enquanto estamos fora da presença de Deus, enquanto não temos o conhecimento da palavra de Deus, a gente está entregue às circunstâncias. Às vezes se vive na força do braço, às vezes um se apoia na sua própria coragem, mas e aí? Essa coragem humana só, baseada na sua própria força, ela prevalece contra tudo? Nada, não prevalece. E tanta gente que se acha corajoso, eles vivem endemoniados, eles estão escravizados pelo alcoolismo, pelas drogas, pelo cigarro, por um vício. Eles têm um espírito maligno na vida deles. E tanta gente que se acha corajosa, apoiada na sua própria força, mas elas estão em trevas, escravizadas aí no homossexualismo. Os demônios dominaram as suas vidas, mas elas acreditam erradamente que elas são fortes demais. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas nós, a partir do momento que a pessoa recebe o conhecimento da palavra de Deus, eu conheço o Deus verdadeiro, eu conheço a palavra de Deus, é preciso decidir: eu vou viver por medo ou eu vivo por fé?
e o medo não terá domínio sobre a minha vida, porque eu creio em Deus. Porque agora eu tenho onde me apoiar, me firmar. Porque eu tenho onde apoiar a minha vida. Então não é uma coisa que eu estou apoiado na minha força, no meu braço. Não. Agora eu tenho um Deus onde eu posso me apoiar. E por causa desse Deus, onde eu posso me apoiar, e Ele é todo poderoso, Ele está acima de tudo, eu tenho condições de dizer: o medo não vai fazer mais parte da minha vida. Isso tem que ser decidido. É preciso decidir. Porque senão, o que acontece? Você recebe a palavra de Deus que produz fé. É com a fé que nós alcançamos tudo de Deus. Não se consegue alcançar uma agulha vindo da parte de Deus se não houver fé. Nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por uma fé na palavra de Deus que eu vou viver dentro de obediência. Eu vou obedecer porque eu creio em tudo que Ele falou, ordenou, determinou, tudo que vai acontecer, no juízo que virá. Eu vou obedecer porque eu creio na vida eterna que Ele prometeu. Eu vou entregar minha vida porque eu creio que sem fé não vai haver obediência, não vai haver entrega, não vai haver submissão. Tem que ter fé. A fé é o ponto inicial. É o ponto inicial. Para viver sem medo da morte, você tem que ter certeza da salvação. A salvação, para que ela exista, tem que existir fé. É preciso crer em Jesus, crer a ponto de se entregar. É uma fé que faz a pessoa se entregar, crer. Eu preciso crer a ponto de me entregar. Quer dizer, sem fé não tem nada. Sem fé ninguém alcança nada. Sem fé ninguém alcança, conquista nada, recebe nada, sem fé. Então a fé é o ponto inicial e o instrumento mais importante que Deus procura em nós. Mas essa fé tem um grande inimigo, tem vários inimigos. Mas um dos principais inimigos desta fé é o medo. Porque quem se deixa dominar pelo medo não consegue viver essa fé, não consegue fazer essa fé funcionar, não consegue fazer essa fé produzir resultados, não consegue. Então o cristão ele tem que ter uma consciência muito clara. Espera aí, o medo é um dos principais inimigos da minha fé. A fé é um instrumento mais importante. É através da fé que tudo começa. É por meio da fé que a gente alcança qualquer coisa de Deus. É a fé que vai nos levar a obedecer, nos entregar, nos submeter, perseverar. É a fé. Sem ela, não temos nada, absolutamente nada. Mas tem um inimigo importante para fazer essa fé perder a força. E esse inimigo, um dos inimigos principais, é o medo. Então o medo, tirando essas duas situações que citamos, preparar o organismo para reagir ou fugir, dependendo da situação, e para nos dar noção de perigo, tirando essas duas situações, o medo não pode fazer parte da vida do cristão, porque com medo, ou através do medo, você abre a porta para o diabo. Ah, mas eu não quero abrir a porta para o diabo. Mas está com medo? Medo de alguma coisa? Estou com medo de adoecer, estou com medo de contrair uma doença, estou com medo de perder o meu emprego, estou com medo de perder o meu casamento, estou com medo do que possa acontecer com meus filhos, estou com medo do futuro, tenho medo de casar, tenho medo de fracassar nisso, tenho medo daquilo. Se tenho medo em relação a alguma coisa, mantendo esse medo,
é como se estivesse abrindo uma porta para o diabo. Manter o medo é crer no negativo. Essa é a ferramenta mais importante que o diabo usa contra os filhos de Deus. Eu tenho que decidir. Aquela pessoa tem que decidir como é que eu vivo. Eu vivo por medo ou eu vivo por fé? Porque quando você vive por fé, o medo, ele não vai ter força na sua vida. Mas se você não decidir, você vai viver de vez em quando bombardeado pelo medo. Eu estava com medo de adoecer. Passou. Agora eu estou com medo de perder o emprego. Agora eu estou com medo do futuro. Agora eu estou com medo disso. Você vai viver bombardeado pelo medo. A sua fé, ela não vai ter nenhuma força. Nenhuma força. Porque você permitiu, porque a pessoa permitiu que esse grande inimigo tivesse força dentro dela. Através da fé, a gente compreende, a gente tem discernimento da vontade de Deus. Com medo você perde a noção do que Deus quer e pode fazer. O medo enfraquece, o medo desanima, o medo gera dúvida. O medo gera dúvida. Medo gera dúvida. Está com medo de um problema, de uma situação, de alguma coisa que nem aconteceu, talvez nem vá acontecer, mas eu deixei o medo entrar. Esse medo vai gerar dúvida, ele vai como se aniquilar a fé. Então, por que Deus repetiu na sua palavra, deixou lá repetido tantas vezes a mesma instrução? Não temas, não temas. Porque ele sabe da diferença que é viver por fé, e ele sabe da diferença que é viver por medo. Jesus realizou o seu ministério durante 3 anos. Em 3 anos, Jesus teve que ensinar muita coisa aos discípulos. Na sua maioria eram todos jovens. O mais, com a idade um pouquinho mais, era Pedro, mas não era idoso. A maioria dos discípulos, quando foram chamados, eram todos jovens. Eram jovens. Jesus, então, teve que trabalhar para que pudesse, naquele período curto de 3 anos, ensinar muita coisa para eles. E também ensinou que eles não poderiam viver com medo. Jesus, às vezes, estava pregando na beira da praia, juntava muita gente. O que ele fazia? Eles pegavam um barco. O barco da época de Jesus era menor do que esse altar aqui, ó. No máximo isso aqui. Lá em Israel tem museus com barco que Jesus usava, os discípulos, naqueles dias deles lá. É menor do que esse altar aqui, esse aqui, ó, no máximo. Então o que Jesus fazia às vezes? Ele ficava no barco ali na beira da praia, do mar. Era como se fosse um altar. E o povo ficava lá na areia. Ele fazia do barco uma espécie de altar e ali ele pregava e as pessoas ficavam na areia. Vamos ler para você entender. Todo mundo, ou quase todo mundo, já conhece isso aqui, é muito simples. Marcos 4:35. Naquele dia, depois daquela pregação, sendo já tarde, disse-lhe Jesus disse para os discípulos: passemos para a outra margem. Eles estavam, olhe um pouquinho para mim, eles estavam lá no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, embora chamado de Mar da Galileia, mas é um lago, um lugar muito bonito. Eu tive a oportunidade de ir lá em 2012, né? Um lugar muito bonito, né? Tem mais ou menos 19 quilômetros. Um lugar muito bonito, mas é cercado de montanhas. Mas é chamado de Mar da Galileia.
Então eles estavam ali. Jesus disse: vamos passar por outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, mandou o povo ir para casa, o levaram assim como estava no barco. Eles já estavam no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Lá, olha um pouquinho para mim, o Mar da Galileia, ele está cercado de montanhas. E ele fica quase 300 metros abaixo do nível do mar. Então, esses lugares muito baixos, cercados de montanha, normalmente é um lugar muito abafado, igual lá no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma fornalha de 45 graus. Um lugar baixo, embora no nível do mar, mas cercado de montanhas, então um calor violento. Então, lá no Mar da Galileia, é comum acontecer tempestades de vento, não é de chuva, porque os ventos vêm pelas montanhas e eles chegam com toda a força naquele lago e levantam uma espécie de tsunami. Então, Jesus estava lá com os discípulos no barco, de repente, a coisa acontece de repente, não depende de estar sol, chuva, não é chuva, é tempestade de vento que vem com toda a força sobre aquele lago. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Lembre-se que eles não estavam num navio, não. O barco era pequeno, cabiam poucas pessoas ali, né? Então aquela tempestade de vento levantou ondas violentas contra o barco. Olhe para mim, por favor. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. Estava cansado fisicamente e foi dormir. E os discípulos, lutando ali, né, na base do desespero, vendo as ondas já quase virando o barco, eles entraram no desespero. E diz a Bíblia, e Jesus, versículo 38, estava na popa dormindo sobre o travesseiro, tranquilo. No meio daquela tempestade, ele estava dormindo tranquilo. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Olha um pouquinho, esse não te importa que pereçamos é a mesma maneira pela qual a pessoa desesperada, com medo, desanimada, pensa. Às vezes o cristão está enfrentando um problema, ou vários problemas, ou às vezes juntaram-se várias situações de uma vez. A pessoa diz: parece que levantou uma tempestade contra mim. Se a pessoa estiver na fé, ela tem um modo de enxergar as coisas. Ela está vendo as situações adversas sobre a vida dela, contra a vida dela, mas ela está na fé. Então ela diz: não, eu tenho certeza que Deus é maior do que essa tempestade aí que eu estou enfrentando. Deus é maior do que esses problemas aqui. Eu vou orar, eu vou clamar. Deus é comigo. É uma maneira de enxergar o que está na fé. A pessoa com medo, ela já fala logo que o problema vai destruir. Ela já pensa logo que aquela situação vai destruí-la, que aquilo é muito forte, aquilo é muito grande, aquilo é muito difícil. A pessoa no desespero, ela ora, mas daqui a pouco ela duvida, ela diz: eu acho que Deus não está me ouvindo coisa nenhuma, eu acho que Deus não está nem se importando comigo, eu acho que... Então eles foram até lá dizendo assim: não te importa? Pô, o senhor não está nem aí que a gente pereça? Eles não pensaram, mas ele também está aqui conosco.
Ele está no mesmo barco que a gente, está aqui. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele já fez tantos milagres. Não. Eles foram na base do desespero. Não te importa que pereçamos, quer dizer, você não está nem aí para a gente. É isso que eles quiseram dizer. Como quem disse, eu não está nem aí que a gente seja destruído aqui. Jesus, então, versículo 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Da mesma forma que Jesus repreendeu demônios, da mesma forma ele repreendeu o vento e o mar e fez-se bonança. Aquilo cessou. Não cessou por uma atividade natural. Passou o vento natural. Não. Cessou porque ele usou a sua autoridade, o seu poder, e do mesmo modo que ele repreendia os demônios e repreendeu demônios, ele repreendeu o vento e o mar. Tanto o vento como o mar se submeteram à autoridade dele. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, aí ele vai falar com os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como quem diz, como é que vocês não têm fé? Como é que não tendes fé? Por que sois tímidos? Por que vocês, em outras palavras, por meio da fé, não enfrentaram a situação? Jesus não estava falando de enfrentar pela força do braço. Por que sois tímidos? Porque a pessoa, quando ele diz porque sois tímidos, não está falando de temperamento, não. Porque um é mais tímido, o outro é mais extrovertido. Não é temperamento. Jesus está falando de uma postura espiritual. Vocês se intimidaram diante da situação. Vocês se intimidaram. Vocês, se deixaram intimidar pela situação. Isso tem tudo a ver com a pessoa que está com medo. Então a pessoa se intimida com a situação. Então Jesus não está falando de temperamento ali, de um e de outro. Um é mais extrovertido, outro é mais tímido. Não era temperamento, não. Era postura espiritual. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olhe para mim, por favor. Mais uma vez, Jesus permitiu que os discípulos se deparassem, vivessem uma situação para que eles aprendessem que eles tinham que viver por fé todos os dias, independentemente das circunstâncias, independentemente da situação, eles teriam que viver por fé, e não poderiam viver se intimidando diante das circunstâncias, ainda que eles estavam num barco pequeno e no meio de uma tempestade. Jesus não disse: não, tudo bem e tal, vocês foram tímidos, medrosos, se intimidaram, mas tudo bem, vamos. Não, Jesus disse: por que não tendes fé? Por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Quer dizer, em outras palavras, vocês vão viver como? Vocês vão aprender a viver por fé? Ou vocês vão viver intimidados
diante das situações que surgem. E isto ficou na Bíblia. E talvez você, a maioria de vocês, já ouviram sobre isso muitas vezes. Talvez você já tenha lido muitas vezes, mas está aqui. Não adianta apenas a gente ficar ouvindo, conhecendo, lendo, já sei. Não. É preciso colocar em prática na vida. Então, se a pessoa, antes de conhecer a palavra de Deus, isso acontece com muita gente, vivia com medo. Eu vivia com medo. Tem gente com medo de muita coisa. Tem gente que finge que está cheio de coragem por aí. Tem gente que, na frente dos outros, ela dá uma de que está pronta para enfrentar tudo. Às vezes vive num desespero tremendo. É só palha. É só propaganda falsa. A pessoa vivia dominada, natural, pelo medo antes de conhecer a palavra de Deus. É natural que isso aconteça. Você entende. Se não tem onde se apoiar, se não tem um Deus verdadeiro para se apoiar, então é normal que você viva com medo. Medo do futuro, medo disso, medo daquilo, medo de sair de casa, medo de andar, medo de dormir, medo de acordar, medo do futuro, medo. É normal. Agora, a partir do momento que a pessoa recebe o conhecimento da palavra de Deus, eu conheço o verdadeiro Deus. Eu estou seguindo alguém que tem todo o poder, autoridade sobre tudo. Ele repreendeu o vento e a tempestade sem nenhum problema, porque tem autoridade sobre tudo. O mar obedeceu, a tempestade de vento também obedeceu, fez uma calmaria tremenda no lugar, cessou. Por quê? Por causa da autoridade dele. Nós estamos crendo nele, nós o seguimos, nós o buscamos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então nós estamos seguindo alguém que venceu todas as coisas. Não se pode, não se deve, não se deveria de forma alguma viver como se dividido entre a fé e o medo. Pessoa rapidamente e quanto antes deveria e deve tomar a decisão. Não, agora eu tenho condições. Agora eu tenho condições de viver por fé e não por medo. Porque não adianta. Vivemos em um mundo de aflições. Em situações que nós não controlamos, nós não vamos controlar. Você não tem condição de controlar o futuro, controlar isso, controlar aquilo. Não, eu vou controlar tudo. Você não controla tudo. O mundo é de trevas, o mundo está cheio de demônios. O mundo é de trevas, o mundo é de aflições. Então surge uma luta hoje aqui, amanhã pode surgir outra, amanhã uma circunstância contrária aqui, amanhã uma adversidade ali. Tem que decidir. Eu vou viver por fé. Então, quando se decide viver por fé, o medo, ele tem que deixar de dominar a pessoa. Mas se não tomar essa decisão, não adianta. Hoje está com medo de alguma coisa? Não, estou tranquilo. Tudo bem, mas semana que vem pode acontecer uma situação, e aí? Ou pode não acontecer nada. O diabo, os demônios, eles não leem, não têm o poder para ler o nosso pensamento, não tem condições. Mas o diabo consegue soprar pensamentos. Ele consegue soprar. Então, de repente, não aconteceu nada. De repente surge na sua mente um pensamento que não é seu, não foi seu. Surge um pensamento que foi inspirado pelo diabo, de alguma coisa. Veio um pensamento aqui que eu posso contrair uma doença grave.
Ou você vive por fé, ou aquilo vai te dominar. Aquilo vai te dominar. Aquilo vai prevalecer sobre você. Às vezes o cristão adoece. Tem tratamento, às vezes, para os médicos, para a medicina não tem. Eu tenho que viver a fé. Se eu ficar com medo dessa doença, essa doença vai prevalecer. Eu não posso temer. Não posso permitir que o medo dessa situação me domine em qualquer situação, qualquer situação. Por quê? Porque ou se vive por fé, ou se vive por medo. Não tem condições. Então, quando disse Jesus, por que sois tímidos? Jesus estava querendo dizer, por que vocês se intimidam e se intimidaram? Por que é que não tem fé? Por que não tem fé? Ou seja, ou você vive dominado pelo medo e vai viver se intimidando constantemente, ou você aprende a viver por fé. Isso para ensiná-los a viver por fé. Então, eu quero já ouvir sobre isso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, para mim não tem problema nenhum. O senhor pregou isso aqui tem, sei lá, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, eu não sei quanto foi. Não importa para mim. Não importa para mim. O que importa para mim é que você venha na reunião e você receba o que você está precisando. Ainda que não sejam todos. Mas você está ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer que você escute naquele dia. Esse aqui é o mais importante para mim. Tá certo? Mais importante. Então, se você está aqui, você diz, eu aprendi a viver por fé. Aprender a viver por fé, você vai aprender a viver por fé lá no seminário. No seminário você pode aprender, conhecimento da teoria e tal. Aprender a viver por fé lá no seminário. Aí eu fico ouvindo louvor. Bem, você pode ouvir louvor, é bom, mas você não vai aprender a ouvir louvor, não vai aprender a viver por fé ouvindo louvor. Você tem que aprender na prática. Deus, inclusive, permite as situações. Às vezes uma menor aqui hoje. Uma situação que para quem está na fé já há um bom tempo, eu tiraria de letra. Mas ele às vezes, por causa do nível de fé da pessoa, ele permite uma situação que não é nem tão grave. Mas você tem que, não aprendeu ainda a viver por fé, naquela situação você se intimida, você fica com medo, você se deixa levar por aquilo, você desanima, você duvida, o medo te domina, você se intimida, ou você então vive por fé. Você diz, não, vou pela fé, pela fé. Isso aqui não vai me destruir, Deus está comigo, eu vou orar. Você venceu uma batalha pequena hoje, mas venceu. Amanhã ele pode permitir uma situação maior. Você vem e manifesta a fé novamente. A sua fé está crescendo, não só para vencer a adversidade, mas esta fé está desenvolvendo para coisas maiores também com Deus. Aí você pede uma coisa a Deus hoje, no nível da sua fé, Ele te abençoa. Mas você passou por uma luta maior no outro dia e você manifestou a tua fé cresceu. Então amanhã você também tem fé para alcançar uma coisa maior com Deus. Seja conforme a vossa... Jesus disse para várias pessoas. O centurião disse, olha, não precisa ir na minha casa não, curar o meu servo não, envia só uma palavra e ele vai ser curado. Jesus disse, vai, não fez nada, só disse assim, vai
seja conforme a tua fé. Qual era a fé dele? A fé dele é que se Jesus apenas desse uma palavra, enviasse uma palavra, desse uma ordem, o servo que estava quase morto seria curado. Jesus vai e seja conforme a tua fé. A fé dele era essa era o nível de fé do centurião. Quando ele chegou na casa dele, viajou, quando ele chegou lá, o servo dele estava curado. Ele perguntou, e aí, que hora que ele foi curado? Mais ou menos na hora que ele tinha falado com Jesus. Para várias pessoas, Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. Então a gente tem que ter um nível de fé. Tem que ter um nível de fé. Um nível de fé. Então você começa, às vezes enfrenta coisas menores, você tem que manifestar a tua fé. E aprender a viver por fé. Não é viver por fé uma semana. Pô, semana passada eu estava na fé. Essa semana agora eu estou desesperado. Então não aprendeu a viver por fé. Não aprendeu a viver por fé. Da mesma forma, você pede uma coisa hoje pequena, com a fé que você tem, o nível de fé que você tem, te abençoa. Amanhã você enfrenta uma tempestadezinha maior, você manifesta a tua fé. Você fica na fé. O problema aqui não vai me destruir, esse pensamento aqui, essa situação, aquela circunstância, assim, não vai me destruir. Não vai me destruir. Deus é maior, Deus está comigo, você ora, você faz a sua parte, você venceu aquela tempestade. Amanhã você está com uma fé para dizer, Deus, faça isso, aquilo, uma coisa maior. Então ele trabalhou com os discípulos, permitiu uma situação aqui, outra situação ali, vai expulsar o demônio resiste, não vai embora, passaram vergonha, aí vem depois falar, Senhor, nós não expulsamos os demônios, ele resistiu e tal. Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. Vocês não expulsaram esse demônio aí por causa da pequenez da vossa fé, como quem diz, pô, melhora a tua fé, aumenta o nível da tua fé, fortaleça a tua fé. Ó, tem casta de demônio, espécie, só sai com jejum e oração. Então eles foram entendendo. Nós precisamos crescer na fé. Então Deus, como é que a gente cresce na fé? Como é que você aprende a viver na fé? Você pode botar um cristão lá no seminário 5 anos. Quer dizer que ele vai sair de lá aprendendo a viver pela fé? Não quer dizer nada. Ele pode sair de lá conhecendo todos os versículos de ponta a ponta. E pode não ter nenhuma fé, porque ele se encheu de teoria. Conhecimento na mente, fé no espírito, no coração espiritual, não pode não ter nenhuma. Ó, essa senhora está doente, ora por ela. Eu não tenho fé para orar, não. Não, mas pô, você saiu do seminário agora, ora por ela. Eu não tenho fé para orar, não. Ó, essa pessoa está endemoniada, está com demônio, você tem que expelir esse demônio, mandar embora. Tem que libertar essa pessoa aí. Não tenho fé, não. Os 5 anos do seminário não quer dizer nada. Então é preciso aprender a viver por fé, decidir a viver por fé, não aceitar viver por medo, decidir, não, quero viver por fé, então viva por fé. Bateu o medo aqui, quer dominar, não sei o quê. Não aceito, não vai me dominar, eu vou viver por fé. E vai vivendo a fé. Deus permitiu uma situação, uma adversidade, um problema, não é uma tempestade, é uma chuvinha. Vença a chuvinha, ora. Deus, eu estou passando por um chuvisco aqui, eu estou desesperado. Pô, se você está passando por um chuvisco, está desesperado, se vier uma tempestade forte, então, pô, acabou, arrebentou com tudo. Então, Deus permite um chuvisquinho daqui, amanhã uma chuvinha mais forte dali. Eu estou enfrentando uma tempestade. Use a sua fé. Viva por fé, porque Ele é fiel. Amém? Amém? Rapidamente, Salmo 23, 4, para a gente orar.
Por favor. Salmo 23. Só alguns versículos rápidos. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 112, 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Lá atrás, Novo Testamento, segunda epístola de Timóteo. Timóteo, que era um pastor. Paulo escreveu para ele, um jovem pastor. Segundo epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de quê? Covardia. Deus não nos tem dado o espírito mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito de Deus nada tem a ver com o espírito de covardia. Então, por que vivermos acovardados? Por que vivermos atemorizados? Por que aceitar esse tipo de situação? Então, nós vamos orar. Se você diz, graças a Deus eu decidi e aprendi a viver por fé. Não saia desse caminho, continue vivendo por fé. Eu não decidi ainda. Tem hora que parece que eu estou na fé, tem hora que o medo me domina, tem hora que eu estou na fé, parece que o medo me domina, eu estou entre as duas situações. Lembre-se que o medo é um dos principais inimigos da nossa fé. Eu não posso aceitá-lo. Decida viver por fé. Amém? Fiquem de pé, vamos buscar a presença de Deus. Vamos falar com Deus. Por favor. Feche os olhos, por favor. Ó Senhor, nosso Deus, o nosso Pai e Senhor, eu oro e peço para que o Espírito Santo abençoe grandemente cada uma dessas pessoas. Tudo que ouvimos aqui, muito simples, mas que faz uma diferença muito grande. Porque é preciso decidir. O cristão precisa decidir se viverá por fé ou por medo. O medo é um dos principais inimigos da nossa fé. O medo é um dos principais instrumentos que o diabo utiliza contra os filhos de Deus. O medo enfraquece, gera dúvida, paralisa. O medo abre portas para que o diabo atue. Viver com medo é viver crendo no negativo, naquilo que não se deseja que aconteça. E não são poucos os que ouvem a tua palavra, têm ouvido a tua palavra, mas que, no entanto, ainda não aprenderam a viver por fé. Talvez nem decidiram viver por fé. Mas eu oro e peço o Espírito Santo para que o Senhor fale
e ajude aqueles que ainda estão vivendo por medo e não por fé, para que o Senhor venha ajudá-los, para que o Senhor venha atuar em suas vidas, fazê-los entender, se conscientizar de que o Senhor não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O Senhor não nos criou para vivermos atemorizados. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci. Jesus disse: por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Por que vocês se intimidaram ao invés de viver por fé? Isto ficou registrado na tua palavra. O Senhor se levantou, repreendeu o vento e o mar, e houve bonança. Senhor, abençoe, para que os que têm vivido por fé continuem na fé, permaneçam na fé, e aqueles que estavam temendo alguma coisa, alguma situação, circunstância, fatos ou coisas que nem aconteceram, que no dia de hoje eles tomem uma decisão firme, e ponham no coração o propósito de não aceitarem mais viver por medo, mas viver por fé. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Está, Senhor, escrito: não temas, porque eu te ajudo, eu sou o teu Deus, eu te sustento pela mão, eu te fortaleço e te ajudo. Ó, nós te glorificamos, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Jesus disse: passemos para o outro lado da margem. E aquela tempestade não os impediu de chegar onde Ele determinou que chegaria. O nosso destino principal e maior é a vida eterna na tua presença, é entrar no reino dos céus, é estar contigo eternamente. Mesmo vivendo em um mundo de aflições e lutas, não precisamos temer, porque vivendo por fé chegaremos ao nosso destino principal. E também vivendo por fé prevaleceremos sobre as lutas, tempestades que este mundo apresenta. Tu és o nosso Deus, digno é o Senhor. Nas tuas mãos está o poder e toda a autoridade.
os ventos e o mar lhe obedeceram. Mas não apenas o vento e o mar. Todas as coisas estão sujeitas a ti, sujeitas ao teu poder, à tua autoridade. O Senhor é Deus, é digno de todas as coisas. Aleluia. Os santos e os anjos Adore ao nosso Deus. prostram-se a ti, E os anciãos e os anciãos lançam suas coroas e cantam. e cantam. Tu és digno Tu és digno de tudo. Adore a Ele, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti. Tudo é para Ti. Tudo é para Ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Ele é digno de tudo, de toda honra, de todo louvor. Tu és digno de Nas mãos dele está o poder, a autoridade sobre todas as coisas. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Bate as mãos. Tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem Tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Adore a Ele, glorifique a Ele. Não só os ventos e o mar estão sujeitos a Ele, ao seu poder, à sua autoridade. Todas as coisas subsistem diante dele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, nos céus, na terra, debaixo da terra, todos os lugares. Não há nenhum lugar onde ele não tem autoridade e poder. O que são as lutas, os problemas, as tempestades que podemos e que possamos enfrentar nesta vida, neste mundo. Aquele que ordenou e os ventos e o mar obedeceram, é o que está conosco, é o que morreu por nós, é o que venceu todas as coisas, é aquele que nos fez mais que vencedores. Por isso é preciso adorá-lo, glorificá-lo e perguntar: o que são as lutas? O que são os problemas? O que são as dificuldades, as adversidades, as aflições, as trevas que estão neste mundo e que possam levantar-se contra nós, quando nós temos aquele que ordenou e os ventos e o mar cessaram e se fez grande bonança. Espírito Santo, meu Deus, abençoa o teu povo com a tua presença neste momento. Abençoe, Senhor, aqueles que estão te adorando
te louvando, te glorificando. Aqueles, Senhor, que de todo o coração estão agora oferecendo a Ti os seus louvores, a sua adoração, um reconhecimento vivo no coração, que estamos seguindo aquele que venceu todas as coisas, que podemos vencer e viver por fé e não intimidados diante das lutas que este mundo apresenta. Venha, Espírito Santo, e abençoe o teu povo com a tua presença. Venha, Espírito Santo, e revela Jesus ao coração daqueles que ainda não o conhecem. Venha, Espírito Santo, e fale nos corações que a tua vontade é nos ver vivendo por fé e não atemorizados, que a tua vontade é nos ver vivendo por fé e não temendo as lutas que o mundo apresenta. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Aceite, Senhor, a nossa adoração, e dê a eles a tua presença, dê a eles, Senhor, o teu Espírito. Adore a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Os que têm o batismo no Espírito Santo, adore-o em outras línguas. Aleluia. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que não nos desampara, aquele que não abandona os que lhe pertencem. O Senhor é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, Senhor. Aceite a nossa gratidão. Dia e noite o incenso a te subirá. Adore Ele. Dia e noite o incenso a te subirá. Tu és digno de tudo. Levante as mãos aos céus. Adore a Ele. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Agradeça a Ele. Põe as mãos no seu coração. Agradeça e permita que a presença dele envolva o seu espírito. Tenha certeza de que mesmo, Senhor, que naqueles dias, naquele dia ordenou e os ventos e o mar obedeceu, é o mesmo de hoje. Ele venceu o pecado, a morte, o diabo, o mundo. Ele ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai, e nos enviou o seu Espírito. E como está escrito, Ele não nos tem dado espírito de covardia,
mas de poder, de amor e moderação. Agradeça a Ele, receba a sua presença, a sua força, a sua graça, seu Espírito. Não aceite jamais viver por medo, não aceite jamais viver assim, porque Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Nós te agradecemos, nós te glorificamos. Tu disseste: nunca vos abandonarei, nem desampararei. Basta permanecermos com Ele, nele, e jamais Ele nos abandonará. Oh, nós te adoramos, nós te glorificamos e te agradecemos de todo o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar cá de pé. Vamos aqui orar pela igreja. Ore pelos pastores, esposas, obreiros, membros. Tá bom? Quem falta? Podem subir aqui, ó, para a gente fazer a oração. Tá bom? Quem falta? Vamos agradecer a Deus que levantou esse ministério. Nós somos apenas um instrumento, mas a obra é dele. Feche os olhos, vamos orar aqui. Uma das mãos aqui, vamos orar, por favor. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, de um modo especial nós queremos agradecê-lo neste momento, Senhor, por este dia. Esta obra, esse ministério completa 20 anos e nós cremos que não é obra de homens. Nós cremos que o Senhor é que levantou este ministério. Nós somos apenas instrumentos. Aqui nós, os teus servos e servas, sobre o teu altar, te agradecemos de todo o coração, porque em meio a lutas, adversidades, circunstâncias contrárias, o Senhor permanece fiel. Podemos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, e temos certeza que o Senhor vai continuar nos ajudando, abençoando. Basta permanecermos na tua vontade. Abençoe todos os pastores, a pastora Nilzete no Rio de Janeiro, abençoe a igreja lá no Rio de Janeiro, pastor Héris, os demais pastores, esposas, membros no Quênia, da mesma forma o pastor Carlos em Moçambique, os pastores, membros, esposas lá na Tanzânia. Põe a mão sobre tudo, abençoe os membros aqui, abençoe tudo que está, Senhor, ligado a esta obra, e que o Senhor alargue as fronteiras, realize coisas grandes, abra, Senhor, ainda mais as portas, e que vidas, Senhor, sejam alcançadas, que através deste ministério, Senhor, o teu nome seja ainda mais glorificado. Nós te pedimos e agradecemos de todo o nosso coração. Estendam as mãos aqui para frente com os olhos fechados. Orem assim: Deus abençoe, Senhor, os teus servos, servas. Senhor, nos abençoe mais ainda, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Amém.